Começa conversando com o cenógrafo Mário Monteiro, carnavalesco da Portela. Ele vem nos falar sobre os preparativos da escola para o carnaval desse ano e também sobre a mudança polêmica do seu tradicional símbolo, a águia da Portela. O pastor Davi Gomes também está conosco para falar sobre os seus programas da Escola Bíblica do Ar, que está ajudando na recuperação de presos como o Escadinha e o Denis da Rocinha. Já a atriz Sueli Franco está aqui para contar outras coisas sobre seu trabalho na comédia musical Noviças Rebeldes, que está em cartaz no Teatro Barra Shopping, aqui no Rio, na sua 6ª temporada. Ela também vai nos falar sobre os seus 35 anos de carreira. Outro artista que está conosco é o ator Eduardo Martini, o querubim da novela Deus nos acuda, da Rede Globo. Ele nos conta sobre o sucesso do seu personagem junto às crianças e também sobre seus projetos de trabalho. O novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Antônio Carlos Amorim, está hoje no Sem Censura e vai conversar conosco sobre seus projetos para o tribunal. Ele nos fala sobre como vai resolver o problema da falta de juízes e desembargadores na Justiça do Rio. O psiquiatra Maurício Nobel é consultor da Organização Mundial de Saúde e ele está aqui para falar do seu novo livro, Orientação Familiar, que trata das relações fundamentais da vida humana. E hoje, completando nossa mesa de debates, os jornalistas Sidney Rezende e Márcia Guimarães e a psicóloga Beatriz Kuhn. E vamos agora à nossa pesquisa de hoje. Considerados por muitas pessoas como os criminosos irrecuperáveis, traficantes e assassinos famosos como o Escadinha e o Denis da Rocinha estão fazendo o curso por correspondência da Escola Bíblica do Ar, mesmo presos na Penitenciária de Segurança Máxima, Bangu 1. Eles estão participando do movimento Comando de Cristo, coordenado pelo pastor Davi Gomes, que pretende recuperar esses criminosos aqui do Rio. Por isso, gente, a nossa pergunta de hoje é a seguinte: você acredita que os criminosos possam se recuperar através da religião? Você já pode começar a telefonar. Se é do Rio, pode ligar para 221-1323. Se não é, o telefone é 021-221-8985. E vamos começar o nosso programa conversando com o pastor Davi Gomes. E vamos saber dele como é essa recuperação. Eu quero começar por dizer que eu estou assim, como aquele camarada lá no meio do labirinto, né? Porque aqui nós estamos com os extremos. E eu agradeço a Deus que cada um cintila num lado da estrela, não é? De modo que eu quero simplesmente agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui e trazer a minha palavra de muita coragem, de muito amor, porque faz 44 anos que eu estou nesse programa da Escola Bíblica do Ar. E 44 anos talvez seja mais idade do que estas jovens que estão conosco em torno desta mesa. E nestes 44 anos, eu tenho colhido aquilo que a sociedade brasileira não sabe. Eu tive, e vou dizer para vocês que eu acredito, o início de tudo foi aqui na Catedral Presbiteriana. Eu não esperava nada. Eu estava numa reunião da nossa Academia Evangélica de Letras do Brasil, eu como secretário executivo. O senhor é pastor da Igreja Evangélica? Igreja Batista da Esperança, não é? Mas eu sou da Academia Evangélica de Letras, eu como secretário executivo tivemos uma grande reunião na Catedral Presbiteriana em setembro, quando entregamos algumas comendas, alguns prêmios. Havia chanceleres, havia professores, havia autoridades, havia muita gente, aquilo superlotado, e eu tive o privilégio de encerrar. E quando eu me levantei para dar a palavra final, levantou-se um senhor e disse: eu queria lhe dar um abraço. Mas eu não estava realmente esperando por isto. Um senhor de gravata, de terno, muito bem vestido. E eu digo: mas eu vou esperar, vou encerrar, depois eu ganho o abraço. E quando eu terminei a cerimônia, chegou o Carlos Alberto Ferreira Guimarães e disse: eu quero lhe dar um abraço e agradecer porque o senhor me tirou de Bangu 1. Eu tomei um susto tremendo, porque eu não esperava. E ele disse: nós tínhamos ouvido uma preleção dizendo que para bandido só um tiro na cabeça. E eu me senti desesperado, porque eu
tenho esposa e 2 filhas, eu me senti desesperado, então desci lá para o calabouço e disse, será que não tem jeito, será só um tiro na cabeça? E ele disse, naquela hora liguei o rádio, por acaso, e o senhor estava falando o seu programa 5 Minutos de Paz. E o senhor disse, Jesus Cristo tem solução para qualquer problema, grande ou pequeno. Não há medida para os problemas de Jesus. E ele disse, eu anotei o horário e comecei a ouvir o senhor. Hoje eu sou albergado, eu estou... Ele tinha feito que crime, pastor? Minha filha, aí que é uma pergunta formidável que eu também fiz. E ele disse, pastor, é melhor nem comentar sobre o que eu fiz no tráfico de droga, na violência, na coisa. É coisa muito séria. E ele hoje trabalha aqui no Tribunal Eleitoral. Ele hoje dirige o trabalho da escola dominical na Igreja Presbiteriana, onde ele frequenta em Niterói, e ele é albergado, ele dorme no presídio lá em Niterói. Mas totalmente, com a família, com os filhos. Então, mas isto não é um caso. Pois é, pastor, o que o senhor acha? Onde o senhor vê o poder de um programa de rádio, né, atuando na vida de uma pessoa? Eu já estou encantado com você. Eu acho que é dessas perguntas que a gente realmente precisa. Ninguém sabe realmente o poder do rádio. Ninguém sabe. Eu sei. Eu estou há 44 anos, eu falo todos os dias na cidade do Rio de Janeiro, 2 vezes, você nunca ouviu, não faz mal, não vamos brigar por causa disso. Qual é a rádio que o senhor fala? Eu falo na Rádio Melodia FM, depois eu lhe darei o nosso jornal que tem os horários. Eu falo todos os dias, mas eu falo no Brasil todo. A única coisa que eu digo é que Jesus Cristo é a solução. É a única coisa, eu não posso mudar a cabeça de ninguém. E então eles escrevem. Eu já publiquei 4 livros respondendo a perguntas. Eu tive a minha vida publicada nos Estados Unidos numa coisa que me revolucionou, porque a jornalista me acompanhou 10 anos e eu não sabia que ela estava me acompanhando. De modo que saiu em inglês. Desse é brasileiro, o outro é americano, né? Esse aqui impresso nos Estados Unidos e esse impresso no Brasil. Mas o problema é que nós tivemos em espanhol também. Então, ele saiu em inglês, saiu em espanhol e saiu depois em português. Pois é, mas o senhor agora, não respondeu. Esta jornalista me acompanhou 10 anos exatamente por causa disso. E se o senhor não respondeu a minha pergunta. Mas qual é a sua pergunta? Qual é o poder qual é o mistério aí desse programa de rádio que atinge uma pessoa e é capaz de mudar a vida dela? O mistério é Jesus Cristo. É o mistério. E eu aproveito para dizer, estou terminando o original, já vai para a gráfica, de um livro sobre a pessoa de Jesus Cristo como o maior comunicador da história do mundo. O segredo de Jesus Cristo é exatamente isso. Porque o que o Carlos Alberto ouviu, depois de ter ouvido aquela preleção sobre o que o bandido deve levar um tiro na cabeça. E então, o Carlos Alberto disse que ele sintonizou o rádio por acaso, e eu estava dizendo, Jesus Cristo resolve qualquer problema. Por uma coincidência, no dia que o Jornal do Brasil foi lá me entrevistar, aliás, a Veja, eles estiveram lá em dezembro, grandes repórteres, ficávamos 1 hora, 2 horas conversando, e ele disse, eu queria ouvir um programa. E eu digo, como não? Nós temos o estúdio aqui, vamos passar. Disse ao meu auxiliar, passa uma fita qualquer. E ele passou uma fita na qual eu contava a história de um senhor que disse que serve a Deus durante toda a sua vida, não obstante estar com a esposa acometida de uma grave enfermidade por 5 anos, estava com a sogra no CTI e estava com a outra filha com um problema de paralisia. E eu disse a ele o seguinte, no programa que ele ouviu, né? Eu disse, a solução é Jesus Cristo. Ele conforta a sua esposa, ele conforta o senhor, ele ajuda a filha, ele ajuda o sogro. É o que eu digo no rádio. Pastor, para a gente ter Jesus Cristo, a gente não precisa de um programa de rádio, né? Basta que a gente pense nele e que a gente acredite nele, né? Agora você diz certo, que a gente queira. Isso. Não é? Pois é. Então eu pergunto ao senhor, o que tem o seu programa, sem dúvida que é Jesus Cristo, mas de que forma o Jesus Cristo passa através do senhor, através do programa, ele chega às pessoas para operar nas pessoas essa mudança, essa transformação? Isso é que eu gostaria que o senhor falasse. Aqui esse livro, O Espírito Santo Executivo de Deus. O poder
Olha aqui, gente, eu conheço, eu já estive em 45 países. Eu posso falar com autoridade, porque eu sou o mais velho aqui nesse painel. Eu tenho 73 anos. E a solução tem que ser de dentro para fora. Este país Brasil é meu orgulho. Este país Brasil é minha vaidade. Esse país Brasil é minha esperança. Já tive convite para ser pastor nos Estados Unidos, para estar aqui e ali. Eu não troco o Brasil por coisa nenhuma. O senhor acha que a sua palavra é que consegue atingir dentro De novo, agradeço você, a sua pergunta, porque você sabe, nós estamos pensando em voz alta. Então, um colabora com o outro, não é? Não é a minha palavra. Eu digo para você, é o Espírito Santo que fala em mim. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Como não? Apesar de eu achar assim, louvável o seu trabalho e acreditar sinceramente que a escola evangélica, digamos assim, que é o que o senhor faz... Exatamente. Tem muito a contribuir. Eu estava pensando em Michel Foucault, aquele filósofo contemporâneo fantástico francês, que estudou muito criminologia e que concluiu que a penitenciária, na realidade, que o sistema penitenciário, na realidade, é uma escola também, só que é uma escola do crime. Né? Ele chega a comentar que muitas pessoas que entram, de repente, como delinquentes, saem de lá formados como criminosos profissionais. Quer dizer, então, a gente está diante de um sistema, né, que, na medida em que ele... vamos dizer assim, se estrutura de forma quase que montar uma instituição universitária do crime. Como é, eu penso, o sistema penitenciário no Brasil e em outros países, como é que o poder de Cristo pode fazer frente a isso? Mas eu estou encantado com vocês. Eu acho que eu devia morar aqui nessa censura. Eu estou encantado com vocês. Olha aqui. Isto aqui é o jornal da CFM, Conselho Federal de Medicina, porque minha filha é médica, ela assina, não é? Por acaso, diz assim, no Brasil existem 120 mil presos, dos quais 45% estão em São Paulo, onde no ano passado morreu 1 por dia de AIDS e surgem 2 novos casos diariamente, inclusive entre os que chegam à prisão. Em toda a cadeia, a mentalidade é de que o preso tem de sofrer. Será que é isso mesmo? A saúde vem em último lugar e quando ele morre acham bom porque abre mais uma vaga. Depois da AIDS, o sistema passou a se preocupar com a saúde do preso, que tem agora uma arma, a seringa. As vagas da prisão são tão concorridas como um concurso público. Agora, veja isso aqui. É a situação. Agora chega um pastor Davi Gomes e diz, eu não marco, eu não sei se é preto, se é branco, se tem cultura, se matou 10, 20. Eu não estou preocupado com isso. O fato de Escadinha estar fazendo curso, para mim, não tem diferença de um outro qualquer. Para mim, a alma do homem tem valor igual. Nós temos aqui alguns que estão atuando no cenário, no teatro, no jornalismo, na jurisprudência. Nenhum de nós é maior, nenhum de nós é menor. O que faz o homem maior ou menor é a presença de Jesus Cristo na vida do homem. Então, se ele estiver na prisão, ele corrige. Quer dizer, ele estando na prisão, lá dentro da prisão... Quer dizer, o senhor acha que na universidade do crime, como é o sistema carcerário no Brasil, né? Quer dizer, uma escola de evangelização ou bíblica no ar pode diluir essa força, essa pressão de formação universitária? Mas é claro, que pergunta... O senhor acha que ele não seria uma exceção, pastor? Não. O senhor acha que é possível a gente... Bem. Outra ponderação muito boa sua. Porque há o perigo de ser uma exceção. Mas o problema nosso é que nós estamos, por exemplo, no momento com 46 fazendo curso. E nós não temos assim uma ligação direta, nós não ficamos em cima. Porque sabe que há preconceitos aí. Então, uma coisa que nós fazemos é estimular pessoas a escreverem aos prisioneiros, estimulando. E eu lhe digo o seguinte, não há poder que seja impossível a Jesus Cristo. Pastor, eu gostaria de complementar até o que a Beatriz estava dizendo. Márcia? Eu acho muito importante, claro, qualquer ação, volto a repetir o que ela disse, que possa ajudar essa questão social. Mas me parece que o trabalho feito pelos evangélicos, ou pela pregação religiosa em geral, ela atua muito no emocional, né? Então, me parece que essas recuperações, essa reabilitação da qual o senhor fala, era até possível, eu vejo que seja possível, em criminosos, vamos dizer assim, até primários.
até pessoas que tenham agido por emoção e tenham se arrependido e tal. Agora, criminosos do tipo de Escadinha, do Gordo, que são criminosos profissionais, que têm uma carreira no crime, que são cerebrais, o senhor acha que a luz de Cristo pode mexer com homens que trabalham cerebralmente no crime? Márcia, mas pode de tal maneira, eu não quero defender ninguém, mas o Gordo eu acredito que esteja realmente convertido. E por que o senhor diz isso? Quer dizer, quais são os detalhes Porque Jesus conversão? disse que pelos frutos os conhecereis, não é? O desejo dele agora é estudar a Bíblia, é comentar o Evangelho. Márcia, eu podia lhe dar milhares de exemplos, porque a nossa correspondência é impressionante, sabe? De pessoas que mudam mesmo. Só para complementar, esses criminosos têm alguma regalia ou têm alguma vantagem interna na situação do presídio ao fazer esse tipo de coisa? Márcia, nós não interferimos. Que outra pergunta boa. Você sabe que você trouxe gente inteligente para ficar comigo e eu fico feliz com isso. Outra pergunta excelente, muito boa mesmo, porque você me ajuda a deixar bem claro que nós não interferimos. Quando eu falo no rádio, eu digo, se você quiser fazer o curso, é só escrever. Nós temos, por exemplo, um programa de televisão aqui no Canal 9, sábado, 7h45 da manhã. Felicidade começa com fé. O curso é por correspondência, pastor? Exatamente. Nós temos 3 cursos por correspondência. Um sobre a vida de Cristo, um sobre os caminhos de paz e o outro sobre as doutrinas da graça. Na igreja do pastor Edir Macedo, que está cada vez com mais adeptos, a gente acaba descobrindo que a adesão das pessoas vem por quê? Porque a estrutura da religião que ele montou isenta as pessoas da responsabilidade da culpa. Ou melhor, isenta as pessoas da culpa, não há pecado. Quem pecou não foram elas, foi Satanás que habitava o corpo delas. Então, a pessoa zera, né? Começa tudo outra vez e enfim. Qual é o gancho da sua religião? Quer dizer, aí, filha, o que o senhor diz a esses presidiários? Outra vez Porque o senhor ainda não respondeu a nenhuma das nossas perguntas, mas eu estou aqui, eu ficarei até meia-noite para responder tudo, porque eu faço Só que não vai dar até a meia-noite. Eu quero lhe dizer, muito interessante essa sua ponderação. Lamentavelmente, viu? E isto não é novidade, porque Nosso Senhor disse, muitos me dirão naquele dia, em teu nome nos expulsamos muitos demônios, em teu nome nos fizemos muitas maravilhas, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Quer dizer, então, e aí você tocou num ponto, gente, Deus que nos dirige. Porque realmente... Eu digo o seguinte, eu estou na Escola Bíblica do Ar há 44 anos. Eu sou o mais antigo programa no rádio brasileiro. Eu comecei na antiga Rádio Cruzeiro do Sul. Eu já estou hoje na Transmundial, eu estou hoje na HCJB, eu estou hoje por aí tudo. Pois é, eu ando de ônibus. fala? Então, eu ando de ônibus, eu não estou atrás de dinheiro de ninguém. Eu estou atrás de dizer que Jesus Cristo resolve o problema humano se for entregue a vida a Jesus Cristo. E eu volto à autora do meu livro. Ela me ouviu nos Estados Unidos numa reunião, numa igreja chamada Morrison Heights, lá no estado do Mississippi. Estava superlotado, eu não sabia quem era ela. Aquilo superlotado. Eu falei e eu disse ao final, eu quero saber quantos querem fazer um comprometimento com Jesus Cristo. Veio todo mundo à frente. Terminado aquilo, ela chegou para mim e disse, onde é que o senhor vai passar a noite? Eu digo, não sei ainda. Ela disse, vai lá para casa. Quando eu cheguei na casa dela, o marido estava limpando um veado. O caçador tinha um veado. Ele estava limpando o veado, comecei a conversar com ele, ele fumava sem parar, e eu disse, mas que alegria estar na sua casa, sua esposa me surpreendeu com esse convite. E comecei a conversar com ele, e ele disse, onde é que o senhor vai falar amanhã? Eu disse, amanhã eu vou falar na cidade de Kenton. Ele disse, eu vou levá-lo no carro. E levou. Quando chega na cidade de Kenton, eu falo sobre o poder de Jesus para transformar a vida. Quando dou o apelo, o primeiro que vem à frente foi ele, o marido dela. Qual é o comprometimento que se faz com Jesus Cristo na sua igreja? Outra pergunta boa. Jesus diz em São João, capítulo 7, 37, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma palavra saberá qual é a vontade de Deus. Então, o comprometimento é isso. A pessoa levanta e diz, eu quero fazer
o que Jesus Cristo quer. O resto quem faz é o Espírito Santo. Pastor, Sim. Sim, podem falar os dois. Sabe que eu acho que no mundo moderno, né, eu estou verificando que a religião está transformando-se num negócio, né? Então, eu tenho uma posição muito simples em relação a isso. Negócio paga imposto, negócio trata como qualquer empresa, já que hoje você tem tudo, né, baseado na religião e nesse serviço, vamos dizer assim, de instrumental de aproximar o conhecimento bíblico daqueles que não os têm. Ok, ponto. Agora a pergunta que eu falei para o senhor é o seguinte, esse curso, como é que é? Quer dizer, quantos módulos são? Quer dizer, jornalisticamente, como é que funciona? O que faz para seduzir? E acho que no Brasil realmente precisamos rever isso urgentemente. As igrejas, infelizmente, se transformaram num grande negócio, inclusive de uma maneira profundamente daninha para a estrutura democrática do país, eu acho. Esta sua observação vem de Deus, viu? Muito obrigado. Eu não sei qual era a sua, se confere com a dele. não, a minha era de perguntar se, por exemplo, sim, eu acredito em Deus, acredito que qualquer pessoa que acredite nele possa fazer o que quiser, depende do caráter da pessoa. E o senhor não tem medo que esse seu curso seja um plano para as pessoas saírem da prisão e ficarem apegadas? Não, aí, pois olha aí, outra observação formidável. Exatamente. Por isso que nós não mantemos... Eu vou voltar à sua, viu? Sidney? É por isso que nós não fazemos questão de ficar em cima. Eu disse há pouco, para mim não faz questão que se é escadinha, ou se é gordo ou quem é. Nós não estamos interessados nisto. Nós mandamos esta apostila, a pessoa preenche, devolve isto, e nós temos um gabarito. E temos uma pessoa que corrige e volta. No final, vem aquilo que eu coloco em todos os meus livros. Eu coloco aqui nos meus livros, aqui, uma parte. O homem pergunta e Deus responde. Terei que dar contas a Deus, verá Deus meus caminhos e tal. Então, aqui no final, tem uma parte que diz, eu aceito minha decisão, desejo entregar minha vida a Jesus Cristo. Está aqui, ó. É voluntário. Quer dizer, nós não temos nenhuma pressão. Agora, respondendo a você sobre questão de dinheiro em religião, a sua pergunta tem muita razão de ser, porque, lamentavelmente, é uma vergonha. Se vende o nome de Jesus, se vende milagre, se vende cura, quando isto é totalmente antibíblico. Isto nega a Bíblia que se invoca. De modo que eu digo para você, o nosso curso, nós de primeiro não cobrávamos nem o porte. Mas eu vou dizer para você, eu não faço 1/10 do que eu podia fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu estive semana passada, desculpe falar isso, a gente fica falando demais na gente, parece que a gente é importante. Eu não sou importante, Jesus é que é importante. Eu estive semana passada lá na nossa televisão e ele disse, eu queria que o senhor entrasse com mais tempo, que o senhor... Eu digo, meu senhor, eu não tenho dinheiro para pagar quase nem esse. A hora que eu tiver, eu entro. Os meus livros concorrem com 20% das minhas despesas. O senhor disse na nossa televisão? Eu tenho um programa na televisão, Canal 9, 7h45 de sábado. Felicidade começa com fé. Então, ele disse, eu tinha interesse no senhor mais aqui. Eu digo, mas o problema é que eu não posso pagar, e o senhor não pode dar, porque o senhor não é dono da televisão. Então, eu digo para você, esse curso nós dávamos inteiramente de graça. Mas aconteceu o seguinte, havia organizações que pediam 40, 50 para negociar. Agora, nós cobramos o porte. Mas sabe, pastor, eu acho que essas coisas não precisam ser de graça, não. Eu acho que as coisas têm preço e elas têm que ser pagas. Doações, essa história toda. Quer dizer, e isso nós aceitamos. Através da palavra, que eu acho que tem que ser profundamente discutida, para ser feito com lisura. Para isso a justiça está aí, com as leis e tudo. Eu só acho que está se transformando num negócio, nem é o cerne da entrevista. Eu até perguntei para o senhor como era o curso, essa opinião meramente pessoal. Eu acho que questão de autoridade, eu acho que isso devia ser do ponto de vista governamental, regulamentado. Acho que a liberdade religiosa é uma coisa, transformar-se em negócio, rádio, televisão e outros negócios, de concorrer com a iniciativa privada, por exemplo, e que a sua palavra continue. Isso é legal, isso é outra história. Mas, objetivamente, como é o curso? Quer dizer, quantos módulos tem, quantos livretos desse? Enfim, como que se dá isso? Depende do curso. Não é porque a Vida de Paz, por exemplo, nós mandamos 7 fascículos. Agora, o Vida de Cristo são mais de 20, que vai até... Porque há um crescendo. As doutrinas bíblicas, por exemplo, são 8 fascículos. Vai sobre o arrependimento, sobre a fé, sobre a regeneração. Regeneração, que vocês já perguntaram, como é que o Espírito Santo muda a pessoa?
Porque quem muda a pessoa não é você na televisão, o seu programa pode ajudar muito, mas ele não muda, Márcio. O que muda é Jesus, é o Espírito Santo. Quando você consente que Jesus entra na sua vida, você não preocupa que ela muda. Mas cuidado, hein, pastor, porque o Comando Vermelho pode estar de olho no mercado da evangelização, né? Aí vai ser terrível. Bem, a sua ponderação, eu acredito. Olha, gente, eu acho que nós temos que tomar todas as precauções e todos os cuidados, não há a menor dúvida. Mas eu continuo dizendo que a solução é Jesus Cristo para qualquer problema, até para o Comando Vermelho. Tenho certeza que é. E eu depois quero, com os magistrados aqui, nós vamos discutir questão da pena de morte, inclusive, quem sabe. Ok, pastor, obrigada pela sua presença. Infelizmente, você não respondeu a quase uma das nossas perguntas. Mas eu respondo no final. A nossa pesquisa está no ar. Vamos saber se as pessoas acham possível recuperar os criminosos através da religião. Ok? Muito obrigada pela sua presença. Que bom. Os documentos de Nilson Gomes, é um monte de documentos. O Nilson, alguém que conhece, se estiver ouvindo, sabe que ele perdeu tudo, estão com a pessoa que encontrou, Roberto. Ele deixa o telefone 252-7505 para o Nilson entrar em contato com ele e recuperar os documentos. 252-7505, Rio de Janeiro. Eu queria agradecer à Prefeitura de Niterói, em meu nome, ao prefeito João Sampaio, ao presidente do Canto do Rio, Julian Pinto Camilo, ao presidente da Enitur, José Henrique Pinto, que me escolheram como rainha da cidade de Niterói. Eu sou coroada amanhã, uma coisa que muito me orgulha. Eu queria mandar um beijo muito afetuoso ao povo de Niterói, que sempre me acolhe com muito carinho, com muita consideração, com muito respeito. Amanhã estarei aí para ser coroada rainha da cidade. Agradeço por isso, me comove bastante. Nós vamos parar agora para o intervalo e na volta vamos conversar com o cenógrafo Mário Monteiro, responsável pelo carnaval da Escola de Samba Portela, que parece está sendo uma das favoritas para o carnaval desse ano. Vamos lá, daqui a pouquinho ele com a gente. TVA 93, Tempo de Harmonia. Social do indivíduo, ele considera que a palavra do criminoso está envolvida em preconceitos. Maria Lúcia de Salvador acha que a religião pode mudar um criminoso ou outra pessoa qualquer. A Débora de Belém diz que basta ter fé em Deus para obter qualquer tipo de recuperação. Georgette é de Senador Camará, aqui no Rio, e ela conhece criminosos que aceitaram Jesus e que hoje são excelentes pessoas. A Úrsula da Urca acha que a religião, ultimamente, anda muito desacreditada e que os nossos marginais jamais gostariam de ouvir a palavra de Deus, e por isso ela não acredita. O Luiz é da Tijuca, no Rio, e acha que através de Jesus Cristo tudo é possível. O Luiz de Teresina, no Piauí, também acha que o criminoso não se recupera através de religião. Vamos conversar agora com o ator Eduardo Martini. Ele está sendo chamado de substituto da Xuxa, pelo sucesso que ele vem fazendo com as crianças, graças ao seu personagem na novela Deus nos acuda. Não achou que é o substituto da Xuxa? Não, eu acho que não ficou bem de loiro. Mas tem um sucesso com as crianças, não tem? Eu acho que é, sei lá, fruto do meu trabalho, fruto das minhas loucuras, fruto dessa criança que tem ainda um pouquinho de mim, né? Que eu botei no personagem que funcionou. Como é que é esse sucesso? Você acha que está onde? Por que você faz sucesso? Por que o personagem faz sucesso? Olha, Lúcia, assim, a primeira vez que eu faço novela, e eu aprendi com a Cláudia Raia, que foi minha mestra, ela só falou uma coisa pra mim. Leia todos os capítulos. Essa coisa do sucesso, eu não sei te explicar. Eu acho que, assim, você está dentro de uma obra que você não sabe para onde vai, para onde vem, né? Então, eu leio o bloco da semana. Então, eu sei que aquela minha cena, ela vem antes de alguma coisa, eu estou falando sobre tal pessoa, sobre tal personagem, a novela está ali. E dali você tem duas pessoas maravilhosas, como é o Cláudio Correia Castro e a DC Gonçalves, que me abriram um espaço. Eles são profissionais da mais alta competência, sei lá. Eles, não, faz um pouquinho assim. Posso fazer isso? Claro, vamos fazer assim, então vamos fazer assado. Aí vem o Jorge Fernando, que é o dono do bom humor. Aí aconteceu. Eu acho que o sucesso não tem receita. E o Silvio de Abreu que escreve aquelas palavras mais gostosas de você colocar na boca para qualquer ator. A Sueli já fez uma novela dele e sabe o quanto é bom falar o texto do Silvio, né? Ele é... Eu acho que não tem receita, né? E como é que são as crianças com você? Umas crianças, elas começam às 7h30 da manhã ligando lá para casa. É mesmo? Perguntando por que eu não vou na casa delas, como é que eu faço para voar, como é que eu vou para o céu.
A minha filhada estava preocupadíssima que estava chegando o horário da novela 6:50, eu estava na casa dela, no aniversário dela, falou assim, você não vai para o céu? Você não vai fazer a novela hoje? Eu falei, não, eu mandei um outro ator com a minha máscara e ele faz. E ela olhava na câmera e olhava para mim, olhava na televisão, falava, mas ele é parecido com você? Eu falei, é muito parecido, ele não entende essa coisa do céu. E é uma delícia, eu tive uma experiência maravilhosa, que eu estou fazendo uma campanha para o Hospital do Câncer, tanto no Rio como em São Paulo, com as crianças. Eu fui para São Paulo e visitei a Fundação Antônio Prudente. E foi uma coisa super emocionante, porque quando você entra no quarto, a criança até fica vermelhinha um pouquinho, coisa que eles não têm lá, né? E eu entrava no quarto, dava autógrafo, beijo, perguntava como é que estava. Uma até chegou a comer. E isso me sensibilizou de uma maneira, porque eu acho que a gente... O que a gente é, né? Na verdade, eu sou um ator, eu adoro o meu trabalho, eu adoro fazer televisão, eu adoro fazer teatro. Eu trabalho há 14 anos e se eu estou na mídia, se alguma coisa lá de cima programou para que eu faça sucesso, então que eu use um pouco desse sucesso para ajudar alguém, né? Para ajudar essas crianças que estão tão sem cuidado, o INAMPS não paga há 4 meses, paga com defasagem de 4 meses essas crianças. E essa verdade, essa campanha tem uma semana, eu já consegui $200 de uma firma que não quer se dizer qual é, em material, em seringa, em algodão, no que eles precisarem. Consegui 150 toalhinhas de rosto para levar para as crianças. Quero ver se eu consigo televisões para os quartos aqui no Hospital do INCA, em São Paulo, onde a pediatria, alguns têm, outros não. Quero ver se eu consigo lençol, material. Eu acho que se eu posso fazer isso, por que não fazer? Eduardo, isso é extraordinário. Agora, você deve ter consciência, evidentemente, que nem sempre seus colegas compartilham disso, né? Me preocupa um pouco o aspecto da utilização no meio de comunicação, né? De que maneira? Eu acho que muitas vezes pessoas novas ou mais ou menos experientes se auto-utilizam do prestígio da imagem, que é avassalador, né? Você sai na rua agora, nesse instante, e você, de repente, fica rodeado de gente, né? E acha que saciar esse prazer já basta, né? Então, e a utilização social? Né? Eu acho que é o seguinte, quando o ego fica maior do que o trabalho, o ator, para mim, morreu. Então, não adianta eu... acho que isso em qualquer profissão. Qualquer profissão. Não é só o ator, não. Eu acho que quando eu tô aqui, aí eu falo, eu tô no programa da Luciana, mas não sei nem o seu nome, não sei o que você faz. Quer dizer, vir a um programa de entrevista, você tem que saber o que cada um faz no programa. Você fazer uma novela, não adianta eu falar, agora eu vou fazer novela, vou sair na rua, todo mundo vai me reconhecer, vamos mandar fazer fotografia e botar assinar. Não é esse o meu trabalho. O meu trabalho é perder um domingo, se eu estou vendo pela minha corzinha verde, claro, que eu perco os meus domingos estudando o meu texto, lendo todos os capítulos. Eu não digo que isso seja o ideal, nem que eu sou perfeito, não. Essa é a minha maneira de trabalhar, o meu lado de ver o ator. Esse lado do sucesso é uma delícia fazer sucesso. É muito bom dar autógrafo para você que tem em casa, da mãe de reconhecer, mas eu não dependo do sucesso para né? Sagitário. Ô, Eduardo, e você tem 14 anos de carreira. 14 anos de E teatro. é a primeira novela que você faz? Eu na Por verdade que demorou tanto? Não sei. Não tem explicação como é que uma atriz do calibre de Sueli Franco não está na televisão fazendo coisas maravilhosas como ela já fez. A gente não tem explicação. Eu acho que o que tem são momentos certos. De repente, eu tenho certeza que a Sueli está ali porque ela está rebuscando uma coisa maravilhosa que daqui a pouco ela explode em algum lugar. Eu tive que passar por um processo para chegar na televisão e ter essa consciência, essa maturidade. Eu ia até falar que a gente vive hoje um momento de certo questionamento dos novos talentos da televisão, essa busca do jovem inexperiente que a televisão usa, né? E ele nem sempre está preparado para esse uso e ele se perde e acontecem coisas desagradáveis. Tem uma marginalização do velho ator, do ator da velha guarda também. Absurdo. Né? Enfim, mas você é um jovem, né? Eu ia dizer tudo isso, mas eu não estou dizendo isso. Mas porque na verdade, você é um jovem. Na verdade, como é que eu poderia trabalhar, fazer... Eu não faço nada sozinho. Como é que eu poderia fazer um sucesso, que é o Querubim, que é um personagem que deu certo, que é maravilhoso, né? Sem ter o contraponto do Cláudio Correia, sem saber qual é a minha cor dentro daquele cenário. Mas A isso estrela... somos Deixa eu fazer uma pergunta por aí, Eduardo, porque veja só, quer dizer, você está pegando uma carona na personagem ou a personagem pega uma carona no Eduardo? Porque veja só, quer dizer, o Querubim, que é o seu personagem, é um anjo, não é isso? Eu não vejo novela porque eu trabalho nesse horário, mas eu escuto falar e tal. Quer dizer, você está de alguma forma personalizando, quer dizer, esse personagem, veja só, quer dizer, ele sai da tela e ganha a vida na medida em que você faz uma coisa que eu considero uma coisa que a gente pode chamar de angelical, que você está aí ajudando as crianças e tal. Quer dizer, isso é você... Mas eu acho que isso,
Isso tem um lado meu que gosta. Eu trato de uma menina no Baixo Albão chamada Tereza, que até virou comentário, ela é pequenininha, é uma gracinha. Há muito tempo, ela, tio, me paga um suco? Eu falei, pago. Eu estava chateado naquele dia, não sei, estava alguma coisa, e eu paguei um suco para ela. Acabou. Daqui a pouco ela voltou, me deu um beijo. Posso te dar um beijo? Ela toda sujinha, fedidinha. Eu falei, claro. Todo mundo... né, fiz aquela... Aí ela me abraçou de uma maneira tão apertada, ela me deu um beijo tão carinhoso, que, na verdade, não era ela que estava precisando de mim. Eu precisei daquele beijo dela. Então, todo dia, quando eu vou lá no baixo, que eu encontro com ela, não é questão de pagar, do fazer. Isso não me vangloria. É uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer no mundo que a gente vive hoje. Ou então, acho que a personagem pega uma carona no Eduardo. Você tem, na verdade, o ator, ele tem que se autoanalisar e auto-se-descobrir o que ele tem dentro dele de um pouquinho. Por exemplo, no show da Cláudia Raia, eu faço um chat da Cláudia. Então, o que tem do Eduardo, que quando vai ver uma peça, quando vai ver uma pessoa em cena, fica... como eu queria fazer aquilo, como essa pessoa é maravilhosa. Para poder emprestar para aquilo, para o personagem. Então, na verdade, nós somos muitos. Eu não sou todos, mas eu adoraria me trabalhar, porque eu acho que o ser humano abre um leque de opções, né? A personalidade de um ser humano é tão louca que acho que a gente tem um pouquinho de cada um. Veja bem, Eduardo, quando você fala em trabalho, ou se trabalhar, eu acho formidável que o seu se trabalhar é interior, é técnico, é estudando, porque eu vejo muito essa nova geração que está chegando à televisão, que eles estão trabalhando muito em musculação. Mas não essa coisa interior, que, na verdade, profunda, de estudar. Você tem vários cursos, inclusive no exterior, né? Então, essa preparação de ator mesmo. É porque, na verdade, você tem que vir... Você não cria uma carreira sem base. Você não pode chegar a ser psicanalista, se você não estudar. Então, o trabalho do ator é estudar. Você tem que, na verdade, você tem que esquecer do modismo, né? Musculação tem moda, é maravilhoso quem faz musculação. É bárbaro, você vai imaginar, fica pôr uma carreira em cima da musculação. Agora, você não pode colocar a sua carreira, que é aqui dentro que ela existe, numa moda, num projeto, num carro, numa cara bonita, num olho azul. Eu não sou absolutamente contra quem é bonito, quem é feio, não sou nada. Eu sou a favor do ator. Eu acho que a nossa cultura... a nossa cultura está chegando num ponto que é absurda. Você não ter vários teatros fechados, por exemplo. Como que o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, que tem milhões de pessoas vindo para cá nas férias, não tem teatro suficiente? Graças a Deus, isso parece que está sendo sanado, né? Não, graças a Deus, e agora pela secretária, por essas novas leis, por esses patrocinadores que estão chegando. Eu estou com 3 peças infantis para serem colocadas em cartaz. Graças a Deus estou colocando, conseguindo os patrocínios, e o sucesso dessas peças não depende de gente famosa. Então não depende de um rosto bonitinho, não depende de uma pessoa que esteja na novela X, fazendo um programa tal. Depende do ator. Eu fiz Cinderela no passado, que é uma peça, Cinderela no retrasado, em 1990, com o texto do Zé Wilker, que ficou 1 ano em cartaz, lotado no Teatro Clara Nunes, sem ter uma pessoa famosa. É porque tinham atores maravilhosos que trabalhavam. E dentro da Cinderela, eu desenvolvi um projeto junto com a minha irmã, que nós doávamos 50, 100 ingressos para a Funabem, isso em São Paulo, para orfanatos, para pessoas que não podem pagar. Porque a educação independe de dinheiro, entre aspas, né? Mas se eu posso doar 50 cadeiras do meu teatro para acostumar as crianças a verem, não sei porquê, é uma intuição que eu tive e a gente faz. É disso que eu estava te perguntando antes, que eu acho interessante, assim, quando você falou na multidão, quer dizer, dentro desta óbvia multidão que existe dentro de cada um de nós, de alguma forma você está traçando assim o teu destino na linha do querubim, que eu acho louvável e lindíssimo, quer dizer, então não é à toa que de alguma forma as pessoas estão falando que você viria a ser ou venha a ser o substituto da Xuxa, quer dizer, dentro dessa multiplicidade você está escolhendo um pouco o caminho por aí, né? Porque eu acho que a função do ator... fazer esse trabalho do ator ou é uma escolha sua, do Eduardo? Não, pessoal? É uma escolha do Eduardo, o Carlos Eduardo, que na verdade é meu nome, acha que o ator é isso. Eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar dinheiro sim, porque eu trabalho pra caramba. Eu suo, enfim, mas eu acho que é a minha função também como ator. Se eu posso dividir, se eu estou como produtor de uma peça, diretor, e eu posso
dosar isso, por que não dosar? Porque vão dar convite... Não Sim, vai mas tem uma escolha, né, Eduardo? Quer dizer, o público infantil. Tem. Em todo sentido, E se todo o público, se todos os atores... Você pode fazer isso para adultos também. Na Funabem tem crianças de 18 anos que nunca foram ao teatro. Você pode, de repente, fazer uma peça que vai estrear, eu quero doar o dia da estreia, se cada um for levar um pacote de algodão, vai para o Hospital do Câncer, você coloca para o Hospital do Câncer, para o Hospital de Hemodiálise, para qualquer setor. Isso depende da cabeça das pessoas. Eduardo, deixa eu dar 2 passos a mais na sua conversa, no seguinte sentido. Em dada altura, você falava até sobre o trabalho da Sueli, você citou o aspecto da explosão, você falou a expressão explosão e tal. Me permita contestar um pouquinho o seguinte. Eu acho que a televisão brasileira chegou a um estágio tal de prestígio, de competência em geral, em que as organizações Globo se sobrepujam a isso, né, pela competência que fazem. E acho, curiosamente, que pela miséria, pela pobreza, a imprensa, às vezes, está preferindo ficar dentro dos gabinetes, dentro das redações, e não está tendo até dinheiro para gasolina, para ir de carro, para viajar, para ir lá apurar a notícia, que é o nosso ofício. Eu sou jornalista, estou à vontade de falar isso. Então, eu acho que se acostumou, através do instrumento que se chama press release, né, um instrumento em que o meio de comunicação divulga, a você, de repente, divulgar algo que você recebe mais ou menos pronto. Então, eu quero contestar o seguinte, eu acho que a imprensa é bastante responsável, e os artistas eu acho que também, porque aceitam o jogo, de não divulgar o grande espectro cultural que existe mesmo na pobreza e na miséria. Então, graças a Deus que o Brasil é maior que as organizações Globo, é maior do que as televisões, é maior do que os meios de comunicação. Então, eu acho importante o seguinte, se colocar esse aspecto de que as expressões culturais, o teatro, o infantil, no circo, o carnaval e tal, está além da Globo. Quer dizer, além das telenovelas da Globo, são excelentes. São excelentes. Provavelmente depois da Vera Cruz, década de 50, e do cinema novo como expressão intelectual, seja um grande produto de mídia exportável ao nível internacional. Mas eu queria colocar isso para você e te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, por que exatamente a valorização exclusiva da telenovela, por exemplo, que é ótima, quando você tem 1000 outras expressões por fora? O que você acha disso? É o que eu estava falando. Eu acho que a televisão, na verdade, é um meio mais direto, né? Você entra na casa da pessoa, a pessoa está lá, não tem o costume de ir ao teatro. Porque se o público sair de casa às 6h30 para me ver às 7h, eles não vão ver a novela. Mas eles podem escolher, está na escolha de vocês. Vocês, público, é que são responsáveis por isso também. Porque nós, atores, estamos lá no teatro batalhando, como eu, a Sueli, todo dia. A Sueli fazer peça infantil, fazer peça adulta, é um desgaste absurdo. Então, depende de vocês, público, o teatro, a cultura, o nosso crescimento. Então, só está na mão de vocês, está na mão dos atores, dos produtores, saber o que a gente vai produzir, saber fazer essa cultura. Eu não critico, nem julgo ninguém, eu tenho o meu caminho, o meu objetivo que eu traço, e eu acho que é por aí que eu tenho que seguir. Não é que eu vou deixar de colocar uma pessoa famosa dentro do meu espetáculo. Se aquela pessoa X tiver condições de fazer o meu espetáculo vocalmente, de dança, de interpretação, ela for o papel certo, ela vai entrar. Se não for, ela pode ser o Papa, não vai entrar porque não está em mim isso. Eu demorei 14 anos para chegar aonde eu estou, que não é nenhum lugar ainda, é apenas, está começando a fazer um caminho, né? Angelical, como você falou, ou não, é o caminho que o Eduardo, que é o Carlos Eduardo, que foi criado por pais maravilhosos, meu pai, minha mãe, minha família, que enveredou por esse caminho. Não é querer ser a Xuxa, porque eu acho que ela conseguiu um lugar único. Eu posso ser o Eduardo, que é outra coisa completamente diferente, e que eu não estou preocupado na comparação, estou preocupado em fazer. Eu acho que esse é a única... Eu quero saber se você vai ficar com saudade do Querubim. Morrer de saudades. Vou morrer de saudades, principalmente da Dercy e do Cláudio. Quando é que termina? Daquele nosso momento. Eu acho que a gente termina dia 14 de março. E vem muita coisa engraçada por aí que vocês vão se divertir. Então tá pertinho, né, de ficar com saudade. Tá pertinho. Estou com saudades, vou perder. Eu vou perder. Só um instante, 14 de março, no ar não, ou 14 de março gravando? A novela acho que vai até abril. E vou ficar com saudades do Ideuvander, que é o tiete da Cláudia que eu faço, Não Fujo da Raia, que a gente tem cartaz de quinta a domingo. Mas vem outro show da Cláudia Raia que eu sou. Vem outro show que ela vai viajar sozinha, depois talvez a gente vai com esse show para Portugal. Mas aí virão outras coisas maravilhosas que eu volto para dizer para vocês. A gente sempre perde uma coisa, mas tenho certeza que a gente ganha outra. Com certeza. Né, Eduardo? Mais sucesso para você. Obrigado Tá, obrigada por ter vindo. Imagina. E aquela hora nós dávamos o resultado da pesquisa, perguntamos durante todo o programa se você acredita
que os criminosos possam se recuperar através da religião. 420 pessoas disseram que sim e 144 acharam que não. Nós voltamos num minuto com os telefonemas de vocês. TV 93, Tempo de Harmonia. Segunda a sexta, 30 minutos de informação, 6h30. O resumo das notícias nacionais e internacionais, as emoções do esporte e a cobertura completa dos fatos em destaque no dia. 6h30, novo formato e maior duração. Apresentação, Paulo Hernandes e Sérgio Maurício. Segunda a sexta, depois do Sem Censura. Eu gosto da minha escola. Eu quero sempre minha escola bem bonita. Por favor, não quebrem minha carteira. Quero sempre minha escola bem bonita. Não quebre a janela da minha escola. Eu quero sempre minha escola bem bonita. A escola é o futuro. Quem ama, preserva. Segurança no trabalho. Se você é caminhoneiro, não se esqueça disso. A carga não deve ultrapassar o peso total autorizado. O peso em excesso é um risco para os freios do caminhão. Um risco para você, um risco para todos. Neste domingo, Eliane Lage é Sim a Moça. Anselmo Duarte é o advogado Rodolfo Fortes. Juntos, eles se envolvem na luta pela abolição da escravatura no Brasil. Desta vez ele ser inflexível. Essa cambada tem que aprender. É uma vergonha que no Brasil ainda se pense assim. Que não se compreenda ainda o que é liberdade. Sim a Moça, uma produção da Vera Cruz. Neste domingo, 20h. Quero mandar um beijo para Alice Salvador, Rildo da Barra e a Shirley do Rio. Obrigado, um bom fim de semana para vocês. Vamos começar a passar os telefonemas de vocês pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Antônio Carlos Amorim. A Sônia de Copacabana pergunta ao senhor por que os examinadores dos concursos para juiz não têm a hombridade de publicar as respostas às questões ininteligíveis de provas de concurso. Absurdo o que ela está dizendo. Não tem nem resposta. Patrícia da Tijuca quer saber se o senhor estaria preparado para o concurso de magistratura. Eu acho que sim, porque quem advogou há 29 anos, depois é escolhido pelos desembargadores numa lista tríplice, eu acho que esse julgamento já é bastante expressivo, penso eu. O John de Vila Isabel está mandando um afetuoso abraço para o senhor, quer cumprimentá-lo pela eleição para presidente do Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Berenice, do MED, diz ao senhor que em Volta Redonda os processos não estão andando, ela está pedindo providência. Peço que ela mande por escrito a mim. Esse aqui, todos os dados e detalhes. Não números de processo. Ela manda para onde, doutora? Para o Tribunal de Justiça, para a presidência. Ou então para a corregedoria, se ela quiser. O João Carlos da Tijuca está chamando a sua atenção para o caso Cadillac. Ele quer que a Justiça tome providência. O senhor sabe o que é, né? Aqueles casos em que houve... Uma loja vendeu o carro e não entregou, mas pagaram, e ela não entregou. Já tem um processo em andamento na Justiça, naturalmente será apurado. Eu tenho noticiário dos jornais, tenho lido, e não tenho esse processo em mãos, porque não me compete, mas tenho visto que estão apurando e muito bem. O Antônio da Barra da Tijuca pergunta ao senhor que providência ele pode tomar contra um advogado que mentiu para ele durante 5 anos, dizendo que o processo dele estava nas mãos de outro advogado aposentado, mas na verdade o processo estava arquivado. A Ordem dos Advogados tem um conselho disciplinar que age com todo rigor. Ele deve denunciar o advogado neste conselho. A Marli de Bom Sucesso gostaria de saber se o senhor tem algum telefone ou endereço para contato. Eu tenho da presidência do tribunal, que ela pode procurar. Basta ver. Não. O senhor quer dar no ar, não? Eu acho que é tão fácil, 296-7711. É o seu telefone? É o telefone do tribunal. Ela pede a presidência e será atendida. Breno de Botafogo quer saber por que o contingente israelita nos presídios é insignificante. Evidentemente, porque eles não cometem crimes, né?
Só pode ser por isso. A Selma de Vassouras, que na cidade de Vassouras, as juízas chegam na terça-feira e vão embora na quinta. Ela queria saber se elas não têm obrigação de residirem na cidade em que trabalham. E no caso de uma juíza cobertar uma fraude eleitoral, a quem deve se recorrer? A denúncia deve ser feita sempre por escrito. A juíza deve residir, tem obrigação legal de residir na comarca onde ela trabalha. Se ela não reside, ela está praticando uma irregularidade. De modo que tudo isso pode ser denunciado. Os juízes estão aí para serem denunciados e nós estamos aí para tomar conhecimento daquelas denúncias que forem procedentes. Luiz Carlos, aqui do Rio, pergunta quando o recesso da Justiça do Trabalho vai terminar. Isso não é da sua competência. Mas é geral, o recesso é geral. O recesso são as famosas férias que nós acabamos de mencionar e que o eminente psicólogo mencionou, de modo que elas são necessárias também para os magistrados, né? Ana Maria de Jacarepaguá, ela tem um processo número 3.330 na segunda vara de Fazenda. Ela deu entrada em 90, disse que até hoje não foi resolvido. Ela perguntou, senhor, como é que isso vai ficar? Ela tem que perguntar ao advogado, inicialmente. E o caso é difícil, eu não sei por quê. Às vezes o atraso é porque ela requeriu alguma prova, ou então tem um motivo. Agora, se houver irregularidade, eu digo sempre, ela denuncie, escreva o nome dela, assine, que a denúncia será nós apurada. Temos que começar a nos habituarmos a denunciar as coisas que estiverem erradas, né? Assumir as responsabilidades. As pessoas querem denunciar as coisas, não querem assumir. Então, o anonimato é proibido até na nossa Constituição. O anonimato é condenável até sob o aspecto moral e que dirá legal. Perfeito, meritíssimo. Muito obrigada pela sua presença e outra vez eu lhe desejo boa sorte. Tá? Agradeço estar aqui presente. Vamos passar agora os telefonemas de Eduardo Martini, o querubim, que acabou de conversar com a gente. Rafaela de Vila Isabel, ela quer seu telefone, ela tem 11 anos. Meu telefone, Rafaela, eu não posso dar, porque senão vai ser uma loucura, mas liga para o teatro ginástico, aí eu falo com você. A Marlene de Americana, em São Paulo, ela está sensibilizada pelo que você está fazendo pelas crianças. Ela faz parte da rede feminina de combate ao câncer e disse que Deus com certeza vai ajudar você. Obrigado e que ela continue nessa campanha também. A Tatiana do Engenho Novo, ela tem 14 anos, é sua fã e está parabenizando você pelo trabalho na novela Deus nos acuda e na peça No Fujo da Raia, que ela adorou, tirou uma foto com você. Pede para você entrar em contato com ela, o telefone dela está aqui, manda um beijo. Tá, obrigado. Um abraço e muito sucesso como Anjo Querubim, desejo o Rodrigo de Ipanema. Tá bom, obrigado. E nós também. Eduardo, obrigada por ter vindo. Tá? Obrigado a você, querida. Vamos passar agora os telefonemas do pastor Davi Gomes, que é o fundador da Igreja Batista Renovada. E tem um programa de rádio que algumas pessoas ouvem, gostam muito, e alguns criminosos se recuperam ao ouvi-lo. A Helena da Tijuca, ela disse que é muito grata ao senhor por ter tirado o marido dela do vício do álcool. Está mandando um grande abraço. Eugênio de Olaria disse que o senhor falou que recebe Deus. Ela quer saber como é que ela faz para receber Deus também. É só aceitar Jesus Cristo pela fé e você recebe. Quer dizer, o Espírito Santo faz a obra no seu coração. Você muda de dentro para fora. Aliás, eu queria aproveitar, lembrar que a pesquisa não está certa. Através da religião, ninguém muda. Muda é através da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a religião em si não muda ninguém. Muda a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma coisa muito diferente. Silas de Juiz de Fora, ele é neto de Paulo Gomes. Tio, estou lhe conhecendo hoje pela televisão. É seu sobrinho. É uma história muito impressionante esta aí. A Wanda de Niterói concorda plenamente com o senhor. Ela disse que Romanos 14:12, de maneira que cada um de nós... dará conta de si mesmo a Deus. Isso mesmo. Exatamente. Haroldo de Itapiruna está dando parabéns pelo seu trabalho, diz para o senhor continuar firme. A família do pastor Adriano Magalhães deseja que Deus continue abençoando seu ministério. Comandante. Parabéns pela entrevista clara e explicada. O Espírito diz às igrejas, quem tem ouvidos, ouça. Infelizmente, muitas pessoas não quiseram ouvir, diz a Andréa de Belo Horizonte. Norma de Petrópolis, o senhor é a reencarnação do personagem Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. O senhor não respondeu as perguntas que eu fiz. Mas eu posso responder as perguntas de maneira... Norma, você me escreva que eu respondo tudo. Estou respondendo perguntas há 44 anos. Já o Eledir do Catete diz que o senhor respondeu a todas as perguntas, mas que as pessoas só entendem
quando o Espírito Santo permite. Aliás, há um livro meu, a Bíblia responde, que a Norma pode ler e vai ter a resposta. Eu queria aproveitar e oferecer para você esse livro, que é a história da minha vida. Então, eu escrevi aqui, Lucilene, deixo registrada a minha presença no programa Sem Censura, com este livro que talvez possa responder melhor às perguntas sobre transformações, pois creio que elas se baseiam essencialmente na fé fundamentada na pessoa de Cristo e é a minha convicção. Eu estou orgulhoso de você, viu? Pois não, muito e obrigada. Eu acho que eu estou orgulhoso de todos. Eu queria conversar com todos e eu lembro o seguinte, que a solução é Jesus Cristo, não há jeito. O Brasil é o maior país do mundo e a hora que nós aceitarmos o comando de Cristo, não haverá mais problema. Eu agradeço a Eduardo pelo trabalho com os cancerosos, que eu acho uma coisa maravilhosa. Ok, pastor, e eu muito também obrigada pela sua Obrigado presença a você, também, Lucilene. Tá? Do lado de cá. Vamos passar os telefonemas do psicanalista Maurício Nobel, que conversou com a gente sobre as nossas crises hoje, principalmente a família. Ele lança o livro Orientação Familiar. A Marta de Pilares pede o telefone e endereço do seu consultório. Estou em Campinas e ela pode se dirigir à Unicamp. A Unicamp tem serviços gratuitos para todas as pessoas, como muitas outras instituições. A Zenaide do Rio Comprido dá parabéns pela sua entrevista. Ela gostou muito do que o senhor falou, que a família hoje em dia não é reconhecida. Renato de Laranjeiras pergunta quantos anos o senhor morou na Argentina. O senhor é argentino? Eu nasci na Argentina. Claro. Eu estou morando no Brasil 17 anos. O doutor Carlos de Poços de Caldas manda um abraço para o senhor. E a Luísa, do centro aqui no Rio, diz assim, as universidades de psiquiatria da Argentina são melhores do que as brasileiras? As universidades de psicologia? Da Argentina são melhores que as brasileiras? Não, acho que não. Acho que temos excelentes universidades na América Latina, em geral. Obrigada, doutor Maurício, também. Faço agora os telefonemas de Mário Monteiro, que é o carnavalesco da Portela. Aparecido de Santos queria saber se você poderia arrumar para ele uma camisa. Está aqui o endereço. O Fernando de Copacabana quer saber onde é que ele pode comprar uma camisa igual a sua. Poxa, essa camisa está fazendo um sucesso. Na ala de campinho, na quadra da Portela, aproveita que sexta-feira hoje é o último ensaio, quarta-feira... Hoje é o penúltimo, quarta-feira... A Marli de São Paulo é paulista, mas diz que adora Portela e gostaria de criar uma camisa da escola. Toma aí o telefone. Marcelo do Leblon, ele é componente da escola, visitou o barracão e parabeniza você pelo belo trabalho. Ele espera que você fique por muitos anos. Obrigado. O Carlos de Adrianópolis quer saber como é que ele entra em contato com você. Para você deixar o número do telefone da escola. Ou então você liga para ele, o telefone dele está aqui. Eu ligo para ele. Luiz Carlos do Espírito Santo quer ver a Portela no primeiro lugar no Carnaval do Rio de Janeiro. Está torcendo. Silvia de Brasília pergunta como faz para adquirir a camisa que você está usando. Quer mandar para ela a camisa? Olha, o telefone dela está aqui. Indinha de Juiz de Fora está com muita saudade de você e da Cátia está mandando beijos. Obrigado. E Ronzer, acho que é assim, Monzer, gostaria de saber onde está o estágio que você prometeu para ele. Vou telefonar para ele. Ok, Mário, obrigada. Obrigado. Muito trabalho. Se quiser ir, vai. Né? E quem sabe a Portela esse ano, né? Obrigada. Obrigado. Passo agora os telefonemas da atriz Sueli Franco, que está na peça Noviças Rebeldes, em cartaz no Teatro Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro, e também uma peça infantil chamada Os Saltimbancos, que está em cartaz também no Teatro dos Quatro, sábados e domingos aqui no Rio. André Luiz da Tijuca está parabenizando você pelos 35 anos de carreira. Pergunta por que você não citou o nome da sexta-feira do espetáculo Noviças Rebeldes, feito pela atriz Clara Onzani. Como é que fala? Clarinha, Esqueceu. desculpe. Doutor Manuel, de Nova Iguaçu, ele é seu colega de ginásio de 1954. Se você continua bonito e competente, ele dá os parabéns para você, manda beijos e pede para você ligar para ele, o telefone está aí. A Enilda do Grajaú acompanha sua carreira há muito tempo, gostou muito da peça Três Solteironas Balançando o Rambo. Ela gostaria de ganhar 2 convites para assistir Noviças Rebeldes, no Sesc da Tijuca. O telefone dela está aqui, se você quiser entrar em contato.
A Valéria do Lins está com saudades de você. Diz que nas novelas, e você é uma excelente atriz. Deseja boa sorte em 93 e muita luz. Muito obrigada. Elaine do Lins, ela assistiu a peça Três Solteironas Balançando o Rambo. Que título, hein? Que título esse, hein? E adorou. Diz que você é uma atriz excelente. Tinha Muito alguém obrigada. chamado Rambo, é isso? Era o Gerson Brenner que fazia o Rambo. E que Rambo? Era a Berta Loran, Lilian Fernandes, eu e o Gerson. O Everaldo de Aracaju pergunta quando é que você vai trazer a peça para Aracaju? Ah, se Deus quiser, brevemente. Vão rodar o Brasil, as noviças? Vamos, se Deus quiser. Depois do Sesc da Tijuca? Daí vamos começar outra vez, porque ela já viajou. Nós temos recebido novos pedidos para voltar. As convites. Elizabeth do Mer dá parabéns pelo sucesso da peça. Ela já viu a peça 8 vezes, essa me ganhou. Em todos os teatros que passou. E pergunta como é que faz para ganhar um bottom da peça. E acabaram os bottoms. Agora tem que esperar fazer novos. Estamos em falta. Okay. Eu só gostaria, um instantinho só, o que eu esqueci de falar dos colegas dos saltimbancos. É o Niso Neto, que faz o jumento, o Rubinho Gabira, que faz o cachorro, a Maria Lúcia Prioli, que faz a gata, e eu faço a galinha. Isso aí. Sueli, obrigada. Obrigada. Sucesso. Gente, amanhã tem reprise do Sem Censura às 4h. Um bom fim de semana, uma noite boa e até segunda. ZYB 510, TV Educativa, Canal 2, Rio de Janeiro. Em 1 minuto, 6h30. Rede Brasil apresenta